Anuário Espírita de 1987. Irmãos que regressaram ao plano espiritual. João Teixeira de Paula. João Teixeira de Paula, grande companheiro extraordinário valor do movimento espírita, retornou à pátria espiritual no dia 3 de outubro de 1985, uma das datas magnas do espiritismo, rememorativa do reencarne do mestre leonês Leon Hippolyte Denis Arrivaio. Mundialmente conhecido pelo criptônimo bretão Allan Kardec. Ele era natural de Ituverava, estado de São Paulo, onde nasceu aos 4 dias do mês de novembro de 1911. Seus pais foram Fulgêncio Lourenço de Paula e Dona Maria Teixeira de Paula. Casou-se em primeiras núpcias com Dona Guiomar Gandra de Paula, tendo 2 filhos, Moacir e Rubens. E em segundas núpcias com Dona Terezinha de Jesus Mancini de Paula, tendo mais 2 filhos, Márcia, já desencarnado, e Márcio. Como jornalista, articulista, escritor e filólogo, foi membro e colaborou com diversas entidades e institutos, dentre os quais a União Brasileira de Escritores, a Sociedade de Estudos Filológicos, o Instituto Cultural Monteiro Lobato, a Casa do Poeta, o Instituto Genealógico Brasileiro, a USE, União das Sociedades Espíritas do Estado de São Paulo, e o Lar da Família Universal. Sua produção literária é valiosa e diversificada, diário português e latim, histórias da nossa história, escreva certo pela nova ortografia, estudos do Espiritismo, sua primeira obra espírita, cujo lançamento 20 de 2 de 1960 foi por nós promovido. Enciclopédia de Parapsicologia, Metapsíquica e Espiritismo. Traduziu Pesquisas de Mediunidade, de Gabriel Delany, e Tratado de Metapsíquica, de Charles Richer, em 3 tomos, em parceria com Dona Maria José Marcondes Pestana. Quando os seus despojos somáticos foram devolvidos à terra, saudamos em nosso nome, do lar da família universal e de tantos dos seus companheiros, esse grande espírito que será sempre lembrado por seu grande valor moral e por sua invulgar cultura. Boletim informativo do lar da família universal, São Paulo, número 40, 10 de 1985. Demétrio Abraão Nami. No dia 6 de março de 1968, aos 64 anos de idade, retornou à pátria dos espíritos o companheiro Demétrio Abraão Nami, nosso amigo, depois de 8 dias de sofrimento na UTI de um hospital em Moema, São Paulo, decorrente de um derrame cerebral. Seu corpo foi velado e enterrado no cemitério de Araçá, onde estiveram presentes, além de seus parentes, muitos amigos, destacando-se a presença do Dr. Frederico Giannini, diretor da Edicel, e de Dona Virgínia Pires, esposa do escritor Herculano Pires, já desencarnado. Demétrio era natural de São Paulo, nasceu a 28 de junho de 1921, filho de Abraão Demétrio Naame Nazira Demétrio. Era viúvo de Dona Hilda da Silva Abraão Naame, não deixou filhos. Na qualidade de jornalista profissional, funcionou por muitos anos na Associação Comercial de São Paulo como redator do Diário do Comércio. Aposentado, ainda era atuante, cabendo a ele a responsabilidade de organizar os originais e providenciar a publicação de livros inéditos de Herculano Pires, como também aqueles cujas edições estavam esgotadas através da editora Pandeia.
Seu primeiro livro foi publicado em 1960 pela editora Larico LTDA, com o nome de Páginas Espíritas, cuja renda foi revertida em benefício do Centro Espírita Nosso Lar, Casa André Luiz, ocasião em que esta instituição mantinha intensa campanha para a arrecadação de fundos para a construção do primeiro pavilhão da casa. 2. Tornando-se funcionário por um ano, 1961 e 1962. Juntou-se aos estudantes, incentivou-os, estendendo faixas pela cidade, coletando garrafas, papéis, etc. No número de janeiro e fevereiro da revista André Luiz saiu sua última colaboração com o título Recordando Pestalozzi. Demétrio plantou a boa semente, prestou serviços a instituições, destacando-se a ajuda da Federação Espírita do Estado de São Paulo em 1950, ao tempo em que o comandante Edgar Armond era secretário-geral e se preocupava em cadastrar e filiar centros espíritas, encaminhou ao espiritismo seu irmão Elias Abraão, o qual produziu aos sazonados frutos da paz, recebendo significativa homenagem com a assinatura do decreto pelo prefeito de São Bernardo do Campo, no dia 18 de 3 de 1986, que denominou seu nome em via pública daquele município. Além do livro Páginas Espíritas, Demétrio deixou um outro livro, Século Decisivo, publicado pela Edicel em 1983, e que se constituiu de preciosas lições de espiritismo através de uma linguagem didática e acessível a todos os níveis de compreensão. Deixou um livro pronto para ser publicado, inédito, com o título Para um Mundo Novo, Homens Novos. Ao Demétrio, as nossas vibrações de paz e a nossa gratidão pela colaboração e amizade, e que no mundo dos espíritos possa continuar se ocupando da verdade que liberta e do amor que sublima. Natalino de Olivo, revista André Luiz, São Paulo, 3 de 4 de 1986. Dr. Francisco Clores Werneck. Desencarnou às primeiras horas do dia 10 de março de 1986 o confrade Dr. Francisco Clores Werneck, aos 81 anos de idade, no Rio de Janeiro. Era natural de Pate dos Alferes, Rio de Janeiro, onde nasceu a 28 de março de 1905. Deixou a viúva Dona Maria Josefa Dias Werneck, um filho, Dr. Franco Dias Werneck, médico, casado com Dona Maura de Miranda Lima Werneck, e um casal de netos, Sérgio e Adriana de Miranda Lima Werneck. Dr. Werneck foi tradutor de mais de 20 livros de vários idiomas. Entre os autores traduzidos, Ernesto Bozano, C. Oliver Ludwig, Paul Boudier, Walter Winnie, Georges Gonzalez, César de Verne, José Lume, Justino Kawa Vigland, entre outros. Deixou de sua autoria 2 livros, Crônicas Espíritas e Jesus, dos 13 aos 30 anos. Foi um dos fundadores da Liga Espírita do Brasil e da Sociedade de Medicina e Espiritismo do Rio de Janeiro e da União dos Discípulos de Jesus. Foi secretário da revista Espírita do Brasil, já extinta, e de Mundo Espírita. Colaborou com quase toda a imprensa espírita do Brasil e do exterior, participou de inúmeros congressos, foi secretário da CEPA do Brasil e do primeiro Congresso Brasileiro de Jornalistas e Escritores Espíritas. Em 1949 era sócio fundador da Abrage e foi agraciado com o título de sócio honorário pela sua grande contribuição à cultura espírita. Seu sepultamento ocorreu no cemitério de Catumbi às 15 horas do mesmo dia, com um grande acompanhamento de parentes, amigos e confrades. O presidente da Abrage, Dr. Emérico de Oliveira Borges, falou em nome da associação, encerrando com sentida prece antes da saída do féretro. O jornalista Abistal Loureiro discursou em nome da instituição, em nome do Instituto de Cultura Espírita do Brasil. Revista Internacional de Espiritismo, Matão, São Paulo, maio de 1986. Anuário Espírita de 1987. Pedro Machado retornou à vida espiritual após uma existência de 62 anos. Nosso companheiro Pedro Machado, nascido em Uberaba, dia 5 de agosto de 1924, tendo seu reingresso na parte espiritual ocorrido no dia 17 de maio de 1986.
Foram seus pais Joaquim Machado da Silva, farmacêutico, e Maria Freire Machado, já falecidos. Durante mais de 40 anos, nosso irmão Pedro Machado dedicou-se ao estudo e divulgação da doutrina espírita, tendo sido presidente do Centro Espírita Fenareta. Foi um dos fundadores do Centro Espírita Célia Xavier, tendo muita afinidade com o espírito da patrona do centro, que por ele se comunicava através da psicografia. Por seu intermédio foram ditados os seguintes livros: Canções da Imortalidade e Flauta do Além, autoria espiritual de R. Tagore, e Esplendores de Salomão. Além da escrita mediúnica, possuía evidência, audiência e mediunidade de efeitos físicos. Atualmente participava do Centro Espírita Nosso Lar, dirigida pelos companheiros Alberto Misrari e Pedro Borges de Oliveira, integrando também o Centro Espírita Luz e Humildade. Pertencia ao quadro de funcionários do Hospital Espírita André Luiz, onde gozava de estima de todos. Temperamento afável, tranquilo, era muito querido pelas irmãs consanguíneas, em cuja companhia residia, deixando, com a sua desencarnação, muita saudade entre elas e os sobrinhos. Aos seus familiares que lhe pranteiam a ausência física, enviamos nossa mensagem de solidariedade cristã. Ao seu espírito, desejamos a continuidade do aprendizado na vida espiritual, dando sequência assim ao seu processo de aperfeiçoamento, integrando-se no mais além ao trabalho que desenvolvia no plano terreno. O querido médium Franciscano Xavier, tão logo soube da desencarnação de Pedro Machado, solicitou ao nosso companheiro José Martins Peralva, que transmitisse à família de Pedro Machado a expressão de sua solidariedade no trânsito de compreensível saudade, o que foi feito imediatamente. O Espírita Mineiro, Belo Horizonte, 11 de 1985. Entrar agora no Anuário Espírita de 1989. Inácio Bittencourt. O Anuário Espírita de 1989 presta merecida homenagem a um grande vulto do Espiritismo, Inácio Bittencourt, um desses espíritos missionários que muito frequentemente descem à terra, investidos da tarefa de aqui desempenhar mais uma obra de amor cristão. Nascido em Portugal, veio para o Brasil, o coração do mundo, pátria do Evangelho, onde certamente a sua esplendorosa missão poderia ser desenvolvida com maior amplitude, uma vez que os espíritos das altas esferas cumprindo a vontade de Deus e obedecendo aos anseios emanados do coração de Jesus, sabem onde o terreno está mais propício para receber a semente generosa que produzirá frutos sazonados a 50, 60 e 100 por um, segundo o judicioso dizer evangélico. Inácio Bittencourt não foi somente o jornalista que procedeu à ampla divulgação do Espiritismo através da palavra escrita, mas foi o homem dotado de invulgar a vontade de praticar o bem, cumprindo fielmente a ordenação do grande mestre Nazareno, no sentido de ir por toda parte, apregoar o Evangelho, expulsar os maus espíritos, levantar os aquebrantados da alma e curar os doentes do corpo e do espírito, atendendo aos clamores que de toda parte são levantados aos céus, impressando a proteção divina e um lenitivo para sanar os males que acometem a humanidade sofredora. Inácio Bittencourt. Foi um desses abnegados que só alegram com satisfação e bem-estar do seu semelhante. Recebeu por isso a graça da mediunidade, que dependia unicamente de sua própria evolução espiritual. Surgiu ela espontaneamente, sem maiores esforços, como imperativo da assistência de sua alma sempre disposta à prática do bem. Aos 20 anos de idade se inteirou das verdades espíritas. Foi quando, enfermo, levaram a um médium chamado Cordeiro, residente à Rua da Misericórdia, no Rio de Janeiro, por cuja interferência a sua saúde foi restabelecida. Achando aquilo muito estranho e curioso que era, voltou ao velho médium a fim de indagar.
Não sendo o Senhor médico, não perguntando quais os meus padecimentos, e não me tendo ascultado ou apalpado, como pode curar? Me pergunta. E a resposta veio incontinente e simples, como devem ser as respostas de todos os espíritas. Leia o Evangelho e o Livro dos Espíritos, medite bastante e encontrará a resposta para a sua indagação. Inácio Bittencourt não hesitou um só instante, e seguindo o conselho, dedicou-se à leitura daquelas obras de Allan Kardec, desabrochando nele nítidos indícios de mediunidade. Desta forma, nossos novos horizontes se descortinaram aos seus olhos e, abertos os seus caminhos, conseguiu, através de sua intuição, recordar-se de muitos conhecimentos conquistados em vidas anteriores, no que contou com a generosa cooperação de seus mentores espirituais. Desta forma, tornou-se um espírita bastante conceituado e popular no Rio de Janeiro, sempre demonstrando a sua inquebrantável vontade de cooperar de forma mais ampla possível na obra de regeneração da humanidade através dos conhecimentos evangélicos. Nascido na Ilha Terceira, arquipélago dos Açores, freguesia da Sé de Angra do Heroísmo, Portugal, aos 19 de abril de 1862, muito moço, ainda emigrou para o Brasil em busca de um ideal que a intuição lhe dizia estar nesse país. Sozinho, sem proteção nem amparo, a não ser assim a seriedade do seu caráter impoluto e a retidão de seu espírito, empregou-se em Botafogo em 1875, poucos dias após sua chegada à antiga capital federal. Premido pelas necessidades, havia deixado as bancas escolares com apenas 10 anos de idade. No entanto, um pouco do conhecimento que havia grangueado, aliado ao forte anseio de saber, fez dele um autodidata, adquirindo uma soma apreciável de variados conhecimentos. Aos 20 anos de idade, como tantos outros rapazes de sua época, tornou-se um livre pensador. Contraiu matrimônio aos 22 anos e nesse mesmo ano, em 1885, ao ler a obra de Allan Kardec, se fez espírita. Foi o pai dedicado e amoroso de 16 filhos, todos educados na pauta da rígida moral cristã e espírita. Bem cedo, sua inconfundível personalidade alcançou inusitado destaque nos meus espíritos e mesmo fora deles. Fundou, a 1º de maio de 1912, dirigiu durante 33 anos o trabalho. Aos 33 anos, o tradicional seminário Aurora, jornal que durante todo esse tempo disseminou a doutrina espírita em todos os quadrantes do Brasil. Sob a sua direção, foi fundado em 1º de janeiro de 1919 o Abrigo Teresa de Jesus, velha casa de caridade até hoje funcionando no Rio de Janeiro, com vasta soma de benefícios prestados a crianças desamparadas de ambos os sexos. Colaborou ativamente para a fundação da União Espírita Suburbana e do Círculo Caritas da primeira. Chegou a ser presidente por muito tempo, tendo sucedido em 1919 ao grande espírita Fernandes Figueira, que dirigiu os destinos daquela casa até a sua desencarnação. Inácio Bittencourt findou sua gloriosa missão terrena completamente pobre, a ponto de necessitar do concurso de um de seus filhos para pagamento do aluguel do prédio onde residia, a rua Rodrigo de Brito, número 24. Caso onde encerrou a sua tarefa na terra, ele poderia ter alcançado posições de relevo, inclusive na política, se tivesse aceito a indicação do seu nome para uma chapa de deputado federal. Para essa finalidade, poderia ter contado com o apoio dos senadores Antônio Azeredo, Matelo Júnior, Irineu Machado e Índio do Brasil. A sua eleição não sofreria qualquer entrave, tal a projeção do seu nome. Entretanto, sempre humilde, preferiu distanciar-se dos movimentos alheios à caridade. Por isso, preferiu permanecer na tarefa de disseminar os evangelhos e assistir aos menos favorecidos. Sua grande vida foi toda criação, emoção e vibração, sendo sempre inspirado e amparado pelos espíritos do bem. A sua dedicação aos sofredores era intensa e ele sofria com os padecimentos do seu próximo, amar o próximo como a si mesmo. Certa ocasião, no Centro Caritas, ao ensejo da fervorosa prece, ouviram-se na sala de forma bastante nítida
acordes de um violino. O artista invisível executava estranha e magnífica melodia que a todos envolveu em profunda emoção. O abnegado ceareiro salientou então que aquela audição representava uma magnânima manifestação de graça de Jesus Cristo, permitindo que chegasse ao grupo o que mais necessitava este para bem compreender a ressonância de uma prece emocional no plano divino. Inácio Bittencourt foi também presidente do Centro Humildade e Fé, em cuja instituição foi editado o jornal Tribuna Espírita, do qual ele foi o responsável durante algum tempo. Na Federação Espírita Brasileira exerceu durante 2 anos o cargo de vice-presidente, uma gestão proveitosa, e ali a sua palavra era sempre acatada com respeito. No campo da assistência social, foi ainda um dos diretores do asilo Legião do Bem, onde numerosos velhinhos eram recolhidos e tratados com desvelo e solicitude. Embora fosse um homem pobre, com família numerosa, não lhe faltava tempo para dedicar-se com afinco à tarefa de divulgar a doutrina espírita e de praticar assistência social. Escrevia sempre com muita simplicidade para numerosos órgãos espíritas, dentre eles reformador da Federação Espírita Brasileira, além do seu trabalho assíduo e ininterrupto na direção do periódico Aurora. Foi um autêntico apóstolo do bem, assim era considerado pelo povo. Alguns chegavam mesmo a qualificá-lo como um santo, tal sua abnegação e dedicação aos sofredores de todas as matizes. Possuindo a mediunidade receitista e curadora, fez curas verdadeiramente surpreendentes de pessoas que estavam desenganadas pela medicina convencional, tendo por isso sido processado algumas vezes por exercício ilegal da medicina, porém sempre absolvido, inclusive em 1923, por decisão do Supremo Tribunal Federal, em acordão de 27 de outubro. Uma crônica da época, publicada em um vespertino do Rio de Janeiro, chegou a mesmo a afirmar: perante a lei foi contraventor, perante a humanidade um benfeitor. Escreveu Zeus Vantuil na obra Grandes Espíritos do Brasil. Entretanto, não foi somente como médium receitista e curador que Inácio Bittencourt chegou à notoriedade, a estima e a admiração que lhe cercavam a personalidade, mas igualmente como médium apto a receber do alto maravilhosa inspiração que durante larga fase de seu ministério mediúnico se manifestou notória e admirável, sempre que ele assomava a tribuna doutrinária, conforme de contínuo sucedia na Federação Espírita Brasileira, a cujas sessões públicas de estudo comparecia assíduo, até pouco antes de se lhe tornar difícil locomover-se, até então de causar pasmo. E pasmo geral ouvi-lo, a ele que não lograra dispor de ampla cultura intelectual, discorrer de maneira fluente, até com eloquência, muitas vezes, sobre o ponto de estudo proferindo discursos ricos de belas imagens e de conceitos profundos, que seriam de impressionar e abalar os ouvintes, mesmo quando anunciados por mentalidade de vasta erudição científica e filosófica. Como não poderia deixar de ser, o trabalho desenvolvido por Inácio Bittencourt na seara espírita atraiu contra ele e contra o espiritismo a onda de ódios que a ignorância e a maldade geram nas almas daqueles que são refratários à luz e à verdade. Daí surgirem numerosos inimigos gratuitos do destemoroso servidor de Jesus, levantando contra ele a calúnia e as perseguições, muitas das quais redundaram em numerosos processos que lhe moveram por exercício legal da medicina. Todos eles, no entanto, culminando com sua absolvição. Apesar de toda essa incompreensão, ele a tudo suportou valorosamente, como
Com exemplar serenidade e humildade, Bittencourt apelava sempre para o exemplo de Jesus Cristo, que descendo à terra a fim de desempenhar uma missão de paz e de amor, sofreu a incompreensão de muitos homens endurecidos, experimentando por isso as perseguições, as blasfêmias, o açoite e finalmente a crucificação. Inácio Bittencourt foi uma amálgama de graças e de virtudes, a todos os golpes de malquerença e a todos os gestos de ofensa. Replicou com um sorriso e perdão, soube ser benevolente, amoroso e compassivo para todos aqueles que o criticavam. A 18 de fevereiro de 1943, Inácio Bittencourt, com mais de 80 anos de idade, retornou ao plano espiritual após lenta agonia. Um opúsculo escrito por Arthur da Silva Araújo afirmou: dias antes de sua desencarnação, com a coragem e a serenidade de um justo, ditara para os familiares os termos do convite para os seus funerais. A família Inácio Bittencourt comunica o seu falecimento e mais adiante: a pedido do morto, dispensa-se flores. Mesmo nesse instante, ele proferiu a expressão morto, afirmando facilitar a compreensão das pessoas menos afeitas à terminologia espírita. Dona Rosa, sua bondosa companheira, ponderou então que ele havia amontoado flores na vida terrena e que essas flores agora viriam a engalanar a sua vida espiritual, dando prova admirável de sua capacidade de transigência. Concordou finalmente em receber flores, dizendo: concordo com você e aceito as flores. Elas significaram a simpatia e a afeição de valorosos amigos para com o meu espírito, mas desejo que se transformem na derradeira homenagem que presto a você nesta encarnação, ofertando-lhe, logo após recebê-las, nosso filho Ismael se encarregará de proceder à oferenda. E assim realmente aconteceu. Chegaram 43 coroas mortuárias, e por 43 vezes o jovem aproximou-se de sua mãe para dizer as mesmas palavras: chegou mais uma coroa que papai oferece a você. O médium franciscano Xavier, indagado se lembrava das primeiras pessoas a quem tivesse solicitado publicações das mensagens por ele psicografadas, respondeu: na imprensa espírita recorreram primeiramente ao nosso confrade Inácio Bittencourt, que dirigiu o jornal Aurora, do Rio de Janeiro. E na imprensa não espírita solicitaram a cooperação do nosso amigo José Machado Tosta, que se responsabilizava pela coluna Vários Cultos na Gazeta de Notícias, igualmente do Rio. Ambos esses caros companheiros, Inácio Bittencourt e José Machado Tosta, se fizeram generosos amigos meus, incentivando-me a abençoadas cartas ao trabalho mediúnico que começava. No Mundo de Chico Xavier, Elias Barbosa, 1986, capítulo 7, página 78. É digno de registro que, por estranha coincidência, tanto Inácio Bittencourt como José Machado Tosta eram portugueses, nascidos na Ilha Terceira, no arquipélago de Açores. O primeiro a 19 de abril de 1862 e o segundo a 29 de dezembro de 1873, vindo ambos crianças para o Brasil, onde foram residir na mesma cidade, tornando-se ambos jornalistas espíritas. O primeiro gerando na imprensa espírita e o segundo mantendo coluna na imprensa profana, tornando-se ambos pioneiros da publicação das mensagens espíritas psicografadas por Franciscano Xavier. Bibliografia: Grandes Espíritos do Brasil, de Zeus Vantuil, FEB. Jornal Unificação, de novembro a dezembro de 1967. Anuário Espírita, de 1989.